Hoje a gente vai falar do uso de hormônios da tireoide para emagrecimento. Oi, vamos lá, vou falar de novo. Uso de hormônios da tireoide para emagrecimento. Vocês, claro, vão tirar aí todas as dúvidas e as conclusões se isso é ou não algo que pode ser benéfico no momento e futuramente. Estou aqui pensando, eu li a pauta, eu estudei, mas tem muita coisa que a doutora vai contar ao vivo pra gente. Você sabe o que é o mais interessante? A gente já falou de GH, a gente já falou de HCG, da dieta da maçã, da dieta do não sei que lá. Essa veio para simplesmente me deixar assim de queixo caído, como algumas coisas tão sérias e tão importantes para a nossa saúde podem ser utilizadas dessa forma. Pensem nisso, hormônio da tireoide para emagrecimento. Essa é a questão que a gente vai contar para vocês ao vivo. Vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. Ah, sabe outra coisa que a gente vai falar hoje? Até adiantando e fazendo já aí uma apresentação do programa de hoje, enquanto os meninos estão terminando de arrumar a mesa, que a gente vai mostrar aqui uma brincadeira dos hormônios para você, tá? A gente vai falar com o Sidney mitos e verdades quando a gente vai descolorir o cabelo. Meu, vocês não têm noção. Eu e Glaucia, a gente tava lá assim, olha essa pergunta, olha essa. Vocês vão ficar chocadas. Ou muitas meninas nunca mais vão tingir, ou vão mudar algumas estratégias e algumas técnicas para você ter o cabelo mais bonito. Daqui a pouquinho no Você Bonita a gente conta tudo também. Ah, além disso, tem a doutora Maura falando de vertigem. Você anda ficando meio tonta, anda tendo uma tontura, algo estranho, pode ser vertigem. É diferente de muitas outras coisas, a gente vai contar ao vivo. Mas agora vamos pro nosso bate-papo, valendo! Vamos falar de hormônio. Que história é essa de hormônio da tireoide para emagrecimento? Estamos recebendo hoje a endocrinologista, a doutora Alessandra Raskovski. Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada. Prazer tê-la aqui. Ah, que coisa boa. Obrigada. Essa semana é uma semana mesmo que você viu, a gente tá num agito, assim, eu não consigo esconder. Comemorar é sempre ótimo. Não é ótimo, a gente começa, né, eu falo, começa comemorando bem antes e a gente estende e comemora dias depois também, assim que é bom. Exatamente. Doutora, mas algumas coisas não dá pra comemorar tanto, né? Enfim, o uso aí de algumas coisas quando a gente tá falando de emagrecimento. O assunto foi muito bem escolhido e é claro que você deve participar, principalmente perguntando se você já ouviu algo parecido ou se você acha que este tratamento que a gente está falando é algo X ou Y, porque às vezes as pessoas confundem porque a gente está falando de hormônio e existem outras questões de emagrecimento também com outros hormônios. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pensar é que é o mau uso do hormônio tiroidiano já de cara para você emagrecer. Já vai dizer isso, certo? Então, eu ia falar, cada um tire suas conclusões, mas já abre dizendo já vamos deixar claro. Que o uso não é algo legal, é algo para emagrecer. Para emagrecer. Vamos entender, então, que hormônio é esse? Vamos falar da tireoide para depois, claro, entender qual é o tratamento que tem sido feito e se emagrece ou não e por que é perigoso, né? Vamos lá, doutora. Vamos. A gente vai colocar na tela para vocês, a gente vai numa ordem que a doutora vai explicar, tá? Tem um ilustrazinho? Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona a nossa tireoide. Olha lá. Pode explicar pra gente. Então, o que acaba acontecendo, a tireoide é uma glândulazinha pequenininha, mas muito poderosa. Onde ela fica localizada? Na parte anterior do pescoço. Aqui a gente vai até ilustrar bem. Vou mostrar na Carol. Tá. A gente Olha vai colocar onde ao tá. vivo. A gente tem o pomo de Adão, ou o gogó, conhecido como o gogó. E a tireoide fica bem abaixo. Isso é uma tireoide normal, de tamanho normal. E o que acontece é que ela pode adoecer tanto aumentando de tamanho, quanto diminuindo de tamanho, ou formando nódulozinhos. Que raramente são câncer, mas pode acontecer. Agora, ela fica aqui, e engraçado, as pessoas começam a palpar toda a região abaixo do pescoço achando que é tireoide. Então a gente quis mostrar que ela é bem aí, gente. É uma borboletinha, né? Parece uma borboletinha, mas na parte mais baixa aí do pescoço. E muitas vezes a gente tem dor, que é gânglio, que é parótida, que são outras glândulas e não a tireoide. Agora, doutora, explica pra gente. A tireoide é responsável pela produção de alguns hormônios, certo? Isso. A tireoide, o que a gente vê? Como a gente pode olhar no vídeo, quando a gente pede um exame de sangue, então o que o endocrinologista costuma pedir? T3, T4 e TSH. Tá.
que é o TSH? O TSH, vamos imaginar que a gente tem um grande exército e que no exército tem as patentes, não tem? Sim. Então, o hipotálamo, que está aqui representado, ele é o general do exército. Tá. Então, ele comanda todas as outras glândulas do corpo. A hipófise é o capitão. Então, quem tem a visão geral do organismo? O hipotálamo. Tá. A hipófise é o comandante mais presente. Tá. É ele que fala com cada soldado. Ele vem abaixo do hipotálamo. Exatamente. Tá. E a tireoide é o soldado, no caso, produtor dos hormônios que a gente está falando. Tá. Tem outras glândulas envolvidas. O organismo, ele é todo encadeado. Então, às vezes pergunta assim, mas o que a tireoide faz? A tireoide faz quase tudo. É como se você tivesse com um botãozinho na mão que você pode acelerar todas as funções ou lentificar. Então, o que você precisa? Funcionar tudo na ordem. Coração bater no ritmo certo, a respiração tá no ritmo certo, o cabelo nem cair, nem crescer demais. Tá. Né? As unhas. As unhas, o músculo, a parte óssea, Tudo normal. fígado, rim. Ele é um equilibrador Tá. que os hormônios tiroidianos circulam no sangue e vão para cada um dos órgãos fazer a normalidade da sua função. O rim tem que filtrar direitinho, o fígado funcionar direitinho, o coração bater no ritmo certo. E o TSH é produzido por quem? Pela capitã, pela hipófise. Pela hipófise. TSH quer dizer o quê? Hormônio estimulador da tireoide. Então, se eu tenho muito hormônio no organismo, o próprio organismo se autorregula. E é esse o grande ganho do organismo saudável. Tá. E é nisso que a gente mexe quando a gente coloca hormônio tiroidiano para emagrecer. Então, retomando, quando a gente está falando de TSH, que é produzido pela hipófise, é ele também que vai ajudar a regular a produção da tireoide do T4 e do T3. Isso. Então, digamos, se a gente pega que você citou o exame de sangue e tal, e hoje todo mundo abre exame, é uma coisa complicada, mas acontece, né? Então, até para o pessoal de casa, para a gente desmembrar tudo isso quando você vê um resultado ali. Quando está alterado o T3 e o T4 e o TSH não está alterado, o que significa isso? Então, o T3 e o T4 alterados, eles podem ser só um comecinho de uma doença ou então, por exemplo, pílula anticoncepcional. Tá. Pode subir o T3 e o T4 e o TSH tá normal. Quem é o hormônio mais sensível para a gente ver doença? É o TSH. Ele que se apresentar alterado. Exatamente, é o dono da fábrica, né? É o capitão do exército. Entendi. Então, quando a gente começa a tomar um hormônio tiroidiano com o intuito de emagrecer, o que acontece? Não era para estar subindo o hormônio tiroidiano, estava tudo normal. Então, começa a subir, ele olha lá e fala, nossa, tem muito hormônio. O que ele faz? Tireoide, para de produzir hormônio. E é isso que vai acontecer com o tempo. Então, num primeiro momento, o hormônio tiroidiano, ele aumenta a queima, realmente, aumenta o metabolismo, ajuda a emagrecer, mas faz junto perda de massa muscular, faz perda de osso, faz outras consequências, fora as sensações, né? Cai cabelo. Tudo isso. Ninguém quer ficar linda, magra e sem cabelo. Não, e no final e sem saúde, porque você está desequilibrando um dos hormônios mais importantes do corpo. Agora, doutora, por exemplo, o uso do TSH para outros fins aí é permitido. Então, do TSH não. Não, é sempre do T3 e T4. Então, nesse caso, é sempre T3 e T4, nunca é TSH. O TSH é o hormônio regulador, ele é o estimulador, é como a gente faz diagnóstico. Então, se eu tiver um hipotiroidismo, ou seja, tem pouco T3 e T4 no sangue, o capitão olha lá e fala, opa, tem pouco. Então, o TSH sobe. E isso é uma confusão que quem está em casa e costuma ver exame sempre faz. Fala, nossa, está muito alto, meu hormônio está muito alto. É o contrário, é um hipotiroidismo. E essa é a grande indicação de tratar. Tá? Então, quando o TSH está alto e o T3 e o T4 estão baixos, a gente tem sim que dar hormônio tiroidiano e graças a Deus que eles existem, porque eles realmente trazem a pessoa para a normalidade. E vão regular para que fique tudo equilibrado, como você citou no início. Porém, o que tem sido feito é, em pessoas que não têm este desequilíbrio, o T3 e o T4... são dados. E aí tem outra coisa que a gente precisa entender. Que loucura isso.
O T3, ele é o hormônio ativo, tá? Então, o que é T3? O que é T4? A gente, pela alimentação, por exposição a coisas externas, por exemplo, o sal não é sal iodado que a gente recebe? Então, a gente recebe as moléculas de iodo, que são a matéria-prima para fazer hormônio. Tá. Então, o que é T3? São 3 moléculas de iodo incorporadas, formando um hormônio tiroidiano ativo. Certo. O que é T4? São 4 moléculas de iodo. Tá. O T4, ele é uma forma que a gente chama de armazenamento. Ele pode ficar inativo. Se o organismo precisa, porque o coronel e a capitã perceberam e regularam, falaram, vai lá, faz mais, ele se transforma através de uma enzima em T3 e o T3 é o hormônio que faz, sim, a atividade que tem que ser feita. Tá. Uma das indicações de usar o hormônio, que é bem importante, é em algumas pessoas, que são casos raros, mas que têm deficiência dessa enzima que ativa. Entendeu? Aí sim eu tenho que fazer uma reposição na forma de T3. Quem tem hormônio tiroidiano baixo, um hipotiroidismo clássico, tudo, se trata com uma coisa chamada tiroxina, que é o T4. Tá. Por quê? Porque você dá a possibilidade do próprio organismo da pessoa se regular. Mas Entendeu? todos os dias a pessoa deve fazer o controle. Tomar. Porque quando a pessoa descobre um hipotireoidismo, a maioria, né, a gente nota, inclusive quando chegam perguntinhas aqui, foi diagnosticada, começou a fazer a reposição do T4, como você está dizendo, e ela continua dizendo que ela tem um hipotireoidismo. Não, a partir do momento que ela repõe o T4, ela não tem mais. Ela tem tratado. Ela tem ele no controle. Exatamente. Né? Porque é uma doença crônica, vale lembrar, e benigna. E como você falou, Cá, tem que tomar todo dia. Não porque tem jeito. Senão, até que se descubra outra forma de tratar, é assim que se trata. E não tem cura. Não tem cura. Tem controle. Tem controle. O hipotálamo, enfim, hipófise, eles não vão, do nada, depois que você está fazendo ali essa reposição, dar um recado para voltar tudo ao normal. É que vamos imaginar também que é assim, a causa mais comum de problema de tireoide é a doença da própria tireoide. Tá. Casos mais raros, você pode ter uma doença na hipófise. Sim. Entendeu? Aí o controle, deixa pra gente que é médico, que é mais aí é complicado. diferente, né? Não, se for Ou algo no hipotálamo, aí é diferente. Né? Então, esse controle a gente chama de mecanismo de feedback. Então, existe o tempo inteiro uma autorregulação. Tá. Eu costumo dizer que é que nem a nossa vida. A gente impacta, o que eu faço impacta na sua vida, que impacta na vida da outra pessoa, Sem e assim dúvida. vai. E o hormônio tiroidiano e o sistema endócrino, ele funciona da mesma maneira. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Agora, pra gente entender como tem sido feito, já que o nosso assunto é a introdução do hormônio para o emagrecimento, forma oral, comprimido assim também como é quando a pessoa precisa manter um controle do hipotireoidismo? Então, o que se tem? A pessoa pega, vai na farmácia, sem receita médica e compra o T4. Que para as pessoas que têm hipotireoidismo, são remédios de venda livre, apesar de ter uma tarja vermelha, como a gente vê aqui na caixinha. É verdade. Mas, por quê? O que quer dizer uma tarja vermelha? Quer dizer que são remédios que devem ser prescritos pelo médico. Né? Mas tem prescrição livre e que, por um lado, a gente nem pode criticar tanto, a gente precisa contar com o bom senso das pessoas, Sem né, dúvida, cara? sem dúvida. Porque imagina se você precisa do remédio para hipotireoidismo todo mês você tem que pegar uma receita. Faz sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que informar muito para as pessoas que não têm a doença não ganharem uma doença. E aí elas começam a tomar. Todos né? os dias. Todos os dias. O que acontece? Existem formas magistrais, né? Às vezes hoje o T3, existia uma empresa, um laboratório que vendia T3 aqui no Brasil, que parou de funcionar. Então, existe T3 vindo de fora, pronto, da Europa e dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quando a gente quer T3, naquele caso que eu falei que a enzima não funciona, a gente manipula em farmácia de manipulação. Tá? Só que é essa prática que muitas vezes as pessoas fazem. A gente costuma brincar que na endocrinologia a gente lida também com um mercado negro de remédios, né? Vende na internet. Então a pessoa vai lá e fabuloso para emagrecer. Ela não sabe nem o que tem lá dentro. E às vezes tem uma misturinha de diurético, hormônio tiroidiano, às vezes hormônio masculino. Testosterona. Exatamente. Sério. Né? E aí, o que a gente faz com o paciente depois? Tem que rearrumar tudo. Tudo. Né? Chega lá depois com um monte de problema. A gente já vai falar alguns problemas, além da parada dela. Claro, ela entende que ela não precisa mais funcionar porque está entrando de outra forma.
quais outros perigos? Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Beijo, Sheila, obrigada. Tenho hipotiroidismo, então ela foi diagnosticada e sempre tive dúvidas se posso tomar o suco verde. Eu ia entrar nessa parte da alimentação, Sheila, bacana você perguntar isso, porque você citou o iodo. Então a gente fala do sal iodado e aí a gente tem o sal marinho que não tem o iodo e até que ponto, qual o consumo adequado para que também não misture as coisas aqui e eu acabe desregulando a tireoide, doutora. Exatamente. A gente, quando começou a lei do sal iodado, a gente não consumia no Brasil, principalmente nas áreas endêmicas, nas áreas que tinham muita alteração de tireoide, o iodo. Tá. Não existia comida japonesa como existe hoje, o hábito do shoyu, né? A gente aumentou muito a oferta de iodo. Tanto que há uns anos atrás teve uma lei para diminuir o quanto se suplementa de iodo no sal. Tá? Então, o suco verde, ele é mais rico, sim. Então, dependendo, se a tireoide estiver equilibrada, o que a gente acaba recomendando? Não usar junto com a reposição, na mesma hora do alimento, e tentar preferir um suco verde com menos quantidade de iodo e associar com mais fruta, misturar mais com água de coco, tudo. E controlar com os exames. A melhor forma de controlar, porque a absorção, a gente costuma dizer sempre para os pacientes, toma-se hormônio tiroidiano em jejum, 30 minutos longe do alimento. Tá. Por quê? Porque algumas pessoas quelam, né? Usam o hormônio tiroidiano e diminuem a eficiência. Então, é isso que pode acontecer. Então, o ideal, meia hora antes, e em jejum, o ideal, então, pela manhã, né? Exatamente. Deixar aí do ladinho da cama, ter, né, aquela... Literalmente do ladinho da cama, pensei nisso, porque se você já tá na hora, não vai dar meia hora pra você comer, que você tem que sair, tá? Então, a gente tem que já dar aquela... Ou então, até para aquela pessoa que levanta para fazer xixi, umas 5 horas da manhã, já toma. Deixa ali, lembra do seu remédio tiroidiano. Antes da gente entrar para a próxima pergunta, até pra gente retomar, quando ela cita o suco verde, quais elementos normalmente estão ali que tem muito iodo? Então, é o próprio couve mesmo, então, é, né? A couve, brócolis, os verdes. Os verdes, as todos eles. E é porque, no caso, no suco verde, eles vão crus. Exatamente. E quando a gente dá aquele branqueamento que alguns chefes ensinam aqui, que é, né, que vai ferver só um pouquinho, uns minutinhos, depois joga no gelo. Já diminui? Diminui. Isso pode ser, então, para a alimentação, se fizer esse truque, pode ajudar. Pode ajudar. O perigo é a parte crua, perto do remédio. Exatamente. Então, tá aí a dica. Agora a gente vai ouvir um depoimento, daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público na @VocêBonitaTV, na tela. Aí, ó. A gente vai ler, né, ouvir a louca. Marisete, obrigada, um beijo. Tomo medicamento para minha tireoide e nunca emagreci por esse motivo. Portanto, não acredito que esse hormônio possa ajudar a emagrecer. Boa, Marisete, vamos trazer a polêmica para cá. O que acontece, então, doutora, quando a pessoa melhora, ela faz um equilíbrio da tireoide, ou seja, o corpo dela está funcionando como o de uma pessoa que não tem hipotireoidismo, porque ela está fazendo a reposição, e ela não nota um emagrecimento. Que outra coisa, enfim, o que está associado a isso? Primeiro, Marisete, você não está sozinha. Muita gente fala isso, né? O que acontece é que o hormônio tiroidiano, ele fica normal. Se você tem uma tendência a ganho de peso, se você tem sedentarismo, come errado, tudo, você não vai conseguir emagrecer. Uma coisa interessante ainda de dizer é que quando se toma muito hormônio tiroidiano para emagrecer, acredita que a gente às vezes vê ganho de peso? Sério? Por quê? Porque acelera tanto o metabolismo que para algumas pessoas aumenta a fome. Né? E aí ela começa a comer mais ainda. Ela fala, nossa, ela tá lá com tremor das mãos, transpirando muito, caindo o cabelo, com taquicardia, que esses são os grandes riscos do uso, principalmente a parte cardíaca. E ela não está emagrecendo. Então, num primeiro momento, ela emagrece pelo próprio excesso do hormônio, aumentando o metabolismo, e depois, muito pelo contrário, né? Engorda. Então, o que a gente costuma dizer? A sua tireoide tem que estar normal. 5% apenas dos casos de obesidade, de sobrepeso, tem a ver com hipotireoidismo e com problemas tiroidianos. Né? E isso, em geral, o que acontece? É uma história que a paciente já vem pra gente cá e fala, eu engordei, eu tô cansada, eu tô menstruando
irregularmente, eu estou tentando engravidar e não consigo. Isso é uma coisa muito importante de lembrar, que bagunçar o hormônio tiroidiano também piora muito a fertilidade da mulher. Puxa, né? Porque está mexendo ali com coisa que é ligada aí. Exatamente. Vai ligando uma coisa a outra, está tudo ligado, né? Está tudo teia. ligado com o ovário, né? E o que acaba acontecendo, então a grande mensagem é, se você ganhou peso no hipotireoidismo e você tratou em geral, claro, mantendo a mesma alimentação, que já era saudável e que você já tinha bons hábitos, você tende a emagrecer sim. Senão, a gente tem que fazer toda a revisão do estilo de vida que a gente faz para qualquer pessoa. Perfeito. E eu já vou entrar numa questão aqui que eu vou unir o Lé com o Cré, vou ver se tem a ver. Porque a gente estava conversando lá na maquete, eu adoro unir o Lé com o Cré. Eu vou juntando um assunto de uma coisa, outro de outra, e vocês aqui, né, contam o que tem a ver ou não da história. Perguntinha do público na tela, olha lá. Beijo, Eli. Obrigada, viu? Gostaria de saber sobre a tireoide de Hashimoto, pois fui diagnosticada já com 49 anos de idade. Por que surge este problema? Essa é a que tem a ligação com o iodo que você comentou do passado? Não. Não. Esse é o bócio. Aumenta a tireoide, isso. né? Fiquei numa dúvida agora. Essa é comum ou não? Tiroidite de Hashimoto é é o diagnóstico mais comum de hipotireoidismo. Tá. O que a gente vai perceber, e que as estatísticas mostram, a doença tiroidiana ela é muito prevalente em mulheres da mesma família. E o que acontece? Hashimoto foi o japonês que descobriu as características da doença. Mas por que é tiroidite? Ite sempre quer remeter à inflamação, né? Então, a gente tem anticorpos no nosso organismo que quando eu tenho, por exemplo, contato com uma bactéria ou com um vírus, o meu sistema imunológico produz anticorpo para me defender dele. Às vezes dá certo, não preciso nem tomar antibiótico, nada, eu me autorresolvo, né? Outras vezes, o que acontece? A gente geneticamente tem anticorpos que são meio atrapalhados. Eles entendem que a tireoide não faz parte da gente. Então, é um anticorpo. O que é a tireoide de Hashimoto? É a presença de anticorpos contra a tireoide. Então, é uma doença autoimune. É uma doença autoimune, exatamente, e que, na realidade, ela pode ser estimulada em algumas fases da vida. Gravidez e parto. Por quê? Porque quando a gente está grávida, o neném é nosso, mas a gente faz um hiperestímulo de anticorpos, né? E uma fase muito provável de desenvolver, quando tem história familiar, é a menopausa e perimenopausa. Então, é muito comum a gente fazer esse diagnóstico. Eu tenho uma paciente que fala uma frase muito bonitinha, ela fala assim, mas por que o meu hormônio me abandonou quando eu mais precisava dele? É verdade, né? É verdade. Então, é uma fase... Agora, como é o tratamento? É um tratamento como se fosse um hipotiroidismo? A tiroidite de Hashimoto, ela é a presença do anticorpo no sangue e um ultrassom alterado, já com textura alterada, porque o anticorpo passou por aquela glândula. Isso é a tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto, 10% da população pode ter essas alterações, o anticorpo positivo, e não vir em nenhum momento a ter hipotiroidismo. Mas 90% das pessoas que têm tiroidite de Hashimoto vão ter alteração na produção do hormônio. Então, o hipotiroidismo e a tiroidite de Hashimoto, eles são quase sinônimos. Entendi, podem caminhar juntos. Agora, o exame também, até que ponto, né, o exame de imagem da tireoide vale para a gente tirar algumas conclusões desse desequilíbrio hormonal? Então, vale muito, cara. Muito. Então, o diagnóstico é feito pelo exame de sangue associado ao ultrassom. Tá? Então, por exemplo, num hipertiroidismo, uma pessoa pode, às vezes, estar tomando o hormônio tiroidiano e ela tem um nódulo na tireoide, um nódulozinho. Esse nódulo pode ser produtor de hormônio. Então, na verdade, o hipertiroidismo pode ser por esse nódulo. Então, no ultrassom, a gente já vai ver um nódulo isolado. E aí, a gente junta as dicas, como diz você, a gente junta Lé com Cré e diz, esse TSH está inibido e o TSH o T3 e o T4 estão baixos ou tão altos, aí a gente vai ligando e pensando da onde vem a doença. E para iniciar o tratamento. Tem perguntinhas do público e depois eu volto com uma pergunta, doutora, que eu quero unir, já que ela falou de engordar, não emagrecer tomando hormônio. Onde, mas você me responde daqui a pouquinho, esta parte da tireoide está relacionada com insulina e com, enfim,
essa questão. Porque como as pessoas hoje, a gente nota que elas têm abusado do consumo de carboidrato, tem aumentado a produção de insulina, não tem dado conta, enfim, de colocar dentro da célula para gastar essa energia, etc, etc. Se isso entra em algum momento com essa história de hipotiroidismo, de desequilíbrio de tireoide, ou o que pode estar junto, o que não está junto. Daqui a pouco você me conta, mas vamos para a dúvida do público. Vamos juntar tudo hoje, gente. Dani, um beijo para você. O excesso de alimentos com soja pode, então, dar uma alteração na tireoide hoje do que nós temos de produto? Qual é aí, enfim, a orientação de vocês? Hoje em dia se fala muito em disruptor endócrino. O que é isso? Existem algumas coisas, e em geral, até na própria indústria alimentícia, que acabam mudando o sinal do hormônio. Tá. Aqui no seu programa eu já vi várias vezes você colocar, explicar como são os hormônios. E o hormônio, ele sempre atua no mecanismo que a gente chama de chave fechadura. Então, você tem o hormôniozinho, ele tem que encaixar no receptor para entrar na célula e fazer o efeito dele. Tá. Então, de um modo geral, às vezes alguns produtos que são presentes em shampoos, que são presentes em alimentos, em produtos de limpeza, podem desequilibrar a produção do hormônio tiroidiano. No caso da soja, talvez um consumo em grande quantidade. Mas não é uma coisa tão... Tá. Assim, não dá pra gente botar a culpa nela, total. E aquele caso do bisfenol também, né? Isso, do plástico, tudo isso que é liberado quando e aquece. o bisfenol, na verdade, o que é o bisfenol? É um produto que tem no plástico aquecido, que é um dos disruptores endócrinos mais conhecidos. Esse palavrão só quer dizer que você dá um sinal errado para a célula. Então, ele está envolvido na resistência insulínica, como você falou, né? E está envolvido muito nos hormônios sexuais, né? Então, a gente vê muito mais menopausa precoce, puberdade precoce, por conta desses disruptores. Puxa vida, né? Olha só como é sério. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é o cortisol. O cortisol. Então, ele entra nessa história também. Exatamente. A gente vive um momento de uma vida super acelerada. E eu sempre acredito, e acho que a gente tem que lembrar que a adrenalina, ela faz a gente sair correndo, fazer as coisas, render. A gente está aqui porque a gente está liberando a adrenalina, né? Mas você ficar o tempo inteiro hiperestimulada, você começa a subir o cortisol, que é o hormônio do estresse crônico. E sob estresse crônico, você altera também os hormônios tiroidianos. Nossa, tá? então e todos os outros. Alto. E a resistência insulínica. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto e perguntinha do público também, né? E você me conta onde tá tudo ligado. Olha isso, gente, uma aula hoje. Negócio assim, falei, semana especial. Na tela, perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Jane, obrigada. Hipotiroidismo aumenta a pressão arterial? Você citou até no início da nossa conversa, beijo pra você, Jane, que um dos problemas, né, até desse mau uso de aumentar aí a questão do hormônio, é o coração. Então, imagino que tem alguma relação com pressão arterial ou não. Tem sim. E, Jane, você pergunta do hipotiroidismo. O que acontece no hipotiroidismo? Um dos fenômenos, como tudo funciona mais lento, aumenta muito o inchaço e aumenta o líquido dentro do vaso. Tá. E pode ter, sim, hipertensão. Às vezes se diagnostica o hipotiroidismo porque a pessoa está com dor de cabeça, está com as pernas inchadas e vai ao médico por isso. Pode cursar com anemia, pode cursar com vários problemas cardiovasculares, sim. Também. Né? Então, E isso, o hipo vai deixar, por exemplo, o sangue vai ter mais dificuldade de chegar no coração, e no hiper, ou quando a gente usa hormônio em excesso, o grande problema é infartar mesmo, porque você aumenta muito a frequência cardíaca, o oxigênio não dá tempo de chegar nas artérias, e esse coração bate tão rápido que você pode ter o que a gente chama de angina de peito. Uma dor que faz baixar o fluxo para o coração mesmo e culminar até num derrame ou num infarto. Quem tem aí colesterol alto, esse risco aumenta ainda mais. Uma coisa interessante de se dizer também é que no hipotiroidismo, o colesterol, para ele se manter normal, ele precisa do hormônio tiroidiano.
Então, às vezes, é muito comum que a gente pegue um exame que tem colesterol alto numa pessoa que nunca teve e hipotireoidismo. O que a gente tem que fazer? A gente trata primeiro o hipotireoidismo, porque, em geral, normaliza o colesterol. Entendi. Não rouba, e aí fica um equilíbrio. E aí que a gente percebe como tá tudo ligado. Gente, pelo amor de Deus. E a insulina, doutora? Agora me conta essa história. Quando a gente fala também de um excesso de carboidrato, de um excesso de pico de insulina, e, enfim, e quando ela não consegue ter o receptor para entrar na célula, etc, etc, vira gordura e estoca. Isso mesmo. Tireoide, hormônios tiroidianos, tem alguma ligação com tudo isso? Então, sempre tem, tá tudo conectado, porque a regulação aqui do hipotálamo e da hipófise, ela é conjunta. Então, existem fatores hormonais no próprio hipotálamo que vão fazer a contrarregulação. Então, vamos pensar alguém que está usando um monte de hormônio ou tem um hipertiroidismo, ele tem um estímulo maior de adrenalina, vai estimular o cortisol cronicamente. O cortisol é um hormônio que aumenta a resistência insulínica, faz isso que você falou. Então, a gordura, se a gente comer um pãozinho, você guarda ele bem rápido na célula de gordura, você usa menos. E aí, o que acontece nessas situações ainda? Lembra daquela enzima que converte T4, que é a forma inativa para a forma ativa? Sim. Ela fica diminuída a ação. Então, na verdade, você tem menos hormônio para queimar. Você tem menos hormônio ativo. Isso pode acontecer em estresse cirúrgico, numa pessoa com uma doença grave internada numa UTI, numa depressão importante. Tanto que, às vezes, um outro uso do hormônio tiroidiano, um bom uso, é dentro de uma avaliação médica, às vezes usar um pouquinho de hormônio tiroidiano, mesmo que a pessoa não tenha um hipotiroidismo tão importante. Para depressão. Porque melhora o cérebro. Puxa vida, que aula, hein? Que maravilha. No final, gente, o Lé concreto, tudo faz sentido. Vamos para mais perguntinha do público. Tá bombando um monte, doutor, você não tá entendendo. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Beijo, Érica, obrigada. Crescimento exacerbado de pelos no corpo tem relação com a tireoide ou só a gente tá falando aí daqueles hormônios masculinos, do lance do ovário policístico? Então, pode ter sim, você pode ter um aumento de pelos com o hormônio tiroidiano alterado, em geral no hipotiroidismo, mas tem uma associação muito maior mesmo com a produção ovariana, com a resistência insulínica e com a produção do que a gente chama de andrógenos, que são não existe só a testosterona. A gente tem, por exemplo, uma produção da glândula adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim, que também produz hormônios com potencial de masculinização, né, de aumentar pelo. E o que a gente acaba fazendo é uma análise muito mais completa, mas pode ter sim uma interferência, mas não é tão importante. E a gente acaba descobrindo com os hormônios, os exames de rotina. Exatamente. Com check-up. Esse é o tipo da coisa que você pega num check-up, né, e no exame físico, né? Também. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar de olhar principalmente o que mudou. Então, às vezes, vem gente que, historicamente, desde criança, por exemplo, é cultural também e da origem. Então, pessoas de origem portuguesa, elas têm mais pelo. Então, às vezes, na adolescência, a menina fica muito incomodada, mas é uma característica ela sempre teve. Ela sempre teve. O que a gente tem que ficar muito atento é para o que muda. E eu acho que já que a gente está falando de hipotireoidismo e de hipertireoidismo, uma coisa importante também é o crescimento. Né? Então, um grande alerta é crianças com baixa estatura ou que estão ganhando peso, a gente precisa olhar o hormônio tiroidiano, porque senão você acaba tendo um hipotireoidismo e você perde realmente o crescimento daquela criança. Olha, eu acho que essa pergunta é a próxima, né, do público, tem relação aí com algo na tireoide na fase infantil, na tela. A Nuana, obrigada. Minha filha tem 3 anos e tem hipotireoidismo congênito. Ela toma hormônio desde que tinha 10 dias e nunca esteve acima do peso. Quais os riscos de descobrir muito tarde? Olha que interessante. Vamos contar, então. A gente nunca falou do hipotireoidismo congênito. Isso é muito importante, né? O bebê, quando ele está durante a gestação, ele só recebe o hormônio tiroidiano da mãe. Então, por isso que mães também que têm hipotireoidismo ou hipertireoidismo, elas precisam repetir os exames por trimestre, porque na gestação muda a proteína ligadora de hormônio. Então essa chama TBG.
né? A proteína que liga o hormônio, em alguns trimestres da gestação, ela aumenta muito. Então, mesmo que a mãe já trate o hipotireoidismo com uma dose, por exemplo, de 100 microgramas, ela vai precisar aumentar. Entendi. E depois ela vai precisar descer. Isso a gente tem que ir ajustando. Por quê? Para proteção da criança, principalmente. Tá? E o que a gente faz? Não tem o teste do pezinho? Sim. O teste do pezinho faz o quê? Ao nascer, a gente faz o teste do pezinho para ver se os níveis de hormônio tiroidianos do bebê estão normais. Por quê? Qual é o grande problema? Piora totalmente o desenvolvimento cerebral dessa criança. Então ela descobriu no teste do pezinho. Exatamente. Ai, então dê hormônio para sua filhinha assim e ela vai ter uma vida totalmente normal. E é para sempre. E é para sempre. Vai crescendo e vai adequando as doses, as quantidades. exatamente. Mais uma perguntinha, olha lá. Beijo, Kelly, obrigada. Quem tem hipotiroidismo, se não fizer um tratamento antes de engravidar, o bebê pode nascer, então, com alguma deficiência? Se não estiver fazendo o controle, pode ter um problema na gravidez? Pode sim. E, na verdade, o que acontece mais frequentemente é que é difícil engravidar. Fica mais difícil. Entendeu? Entendi. Então, normalmente, a gente faz o diagnóstico quando a mulher está tentando engravidar e não está conseguindo. De qualquer maneira, todas as mulheres têm que fazer pré-natal, isso a gente já sabe. Então, você que está em casa tem que ter isso como um mantra. E realmente no pré-natal que se pega e se protege o bebê, tanto do ponto de vista de diabetes gestacional, hipertensão, como alterações tiroidianas. Tá aí, tem mais, Glaucia? Que aula, né? Tem mais. Vamos lá. Um monte de pergunta hoje na tela. Beijo, Patrícia, obrigada. Tem hipotiroidismo. Existe algum alimento, então, que deve ser evitado? A gente comentou dos crus, da couve e tal, dos alimentos verdes, mas... O que eu acho, na verdade, hoje a gente trata com o hormônio, com a dose do hormônio. O que acaba acontecendo é que existem formas de proteger, principalmente trocando sal para sal marinho, cuidado só com fonte de muito shoyu, os temperos que você usa, mas eu não costumo proibir nada. Tá. Né? Eu acho que a gente tem que olhar o hábito da pessoa, mas existem até alguns tipos de medicina mais ancestrais que tratam muito a tireoide pela comida, mas não é o que a gente faz na prática médica mais tradicional. Tá. Então eu acho que é só ajustar realmente o problema. A gente costuma mexer na alimentação de fato quando você dá uma dose e fica oscilando muito. Tá. Aí a gente vai olhar o que você está comendo para ver se está tendo interferência. Se tem outra coisa envolvida. Doutora, eu só posso te agradecer e para a gente encerrar. Não é legal colocar o hormônio, então, né? Aumentar o seu hormônio tiroidiano se você não tem um problema diagnosticado para emagrecer. Para emagrecer. Temos muitas outras coisas saudáveis, né, doutora? Temos muitas, desde atividade física, que eu falo que devia ser a pílula mais encapsulada do mundo, mas também ia perder a graça, que não ia liberar mesmo endorfina e não ia ter convivência social. É verdade. Mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de remédio, porque pode causar um problema muito maior lá na frente. E alimentação saudável? Bom senso? Claro, bom senso. Vamos encerrar com o bom senso? Bom senso prevalece. Sempre. E pode tudo, mas não pode tudo sempre. Não, e tem um livro da Gisela Savioli, né, nutricionista, que fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, exatamente. Bom senso no final das contas e uma grande aula, só posso agradecer. Muito obrigada hoje com a gente, endocrinologista, a doutora Alessandra Raskovski. Vou deixar aqui para vocês um contato, você pode ir lá no Facebook, coloca Clínica Raskovski, você já vai encontrar. Vou soletrar o Raskovski. Tá bom. RASCOVSKI. Tá? E tem o site alessandraraskovski.com.br. Muito obrigada, parabéns pela aula. Eu que agradeço. Uma delícia bater papo com você. Até a próxima. E viu? parabéns pelo programa. Obrigada.